Você sabe a diferença entre o medicamento referência, genérico e similar? Isso é um assunto que gera muita confusão, muita dúvida, e é por isso que hoje eu vou tentar esclarecer um pouquinho para você a diferença entre esses três tipos de medicamento. O primeiro medicamento, aquele que surge, que é uma molécula inovadora, ele é criado por um determinado laboratório que investe muito dinheiro e tempo em pesquisa para poder encontrar um medicamento que trata ou cura determinada doença. Isso a gente está falando de bilhões de dólares e de muitos anos, normalmente mais de 10, envolvidos para que essa molécula possa ser desenvolvida. Para poder o estudo da molécula virar de fato um medicamento na farmácia, esse laboratório precisa fazer testes que inicialmente são em laboratório, in vitro, depois são em animais e depois são testados em humanos. Todos esses testes, ele precisa provar três coisas. Então, que ele é eficaz, ou seja, que ele de fato trata o que ele promete tratar, vamos supor que seja um antihipertensivo, que ele de fato consegue baixar a pressão arterial, por exemplo. Que ele é seguro, ou seja, que ele trata baixando a pressão arterial e que, além disso, ele não faz outro malefício maior do que o benefício dele. Porque um medicamento não pode, apesar de ser eficaz para a pressão arterial, por exemplo, causar outros danos para o rim, para o fígado, de maneira tão óbvia, Precisa ter um balanço positivo nesse sentido para a gente considerar também o medicamento como um medicamento seguro. E a terceira coisa é que essa molécula seja de fato inovadora, ou seja, que não é um remédio como outro que já existe, é um medicamento que tem algum diferencial que faz ele funcionar de uma maneira melhor, sendo então eficaz, seguro e inovador. Isso aí o laboratório fez então através de todos esses anos e milhões de dólares investidos, até que então ele criou a molécula. E essa molécula vai ter então, esse medicamento vai ter uma forma, ou vai ser comprimido, ou vai ser xarope, solução oral, enfim. Vai ter uma embalagem e vai ter uma marca, Esse laboratório é uma empresa que tem uma marca. Então, ele vai fazer o registro na Anvisa, que vai então autorizar a venda, Para poder autorizar tem que ter todos esses testes comprovando aquelas três coisas. E ele vai também registrar e pedir a patente para o Instituto Nacional de Produtos Industriais, o INPI. E a patente seria então a autorização para deter, a receita daquele medicamento por 20 anos. Isso se dá ao fato de que o laboratório precisa ganhar dinheiro para poder investir novamente em pesquisas para criar outros medicamentos. Então, às vezes, as pessoas criticam a indústria farmacêutica, eu entendo que tem várias questões aí dentro desse assunto, mas veja, a indústria farmacêutica é uma indústria, precisa ter lucro e precisa ter lucro também para poder reinvestir em pesquisa, tá? Então, faz parte, A patente seria, então, essa autorização para poder vender e ser o único exclusivo daquela molécula no mercado naquele momento. Às vezes demora para sair essa patente, já começa a contar do período de início de venda. Então, quando de fato sai a patente, às vezes já passou 10 anos. Por isso que a gente diz, ainda falta 10 anos para cair a patente de determinado medicamento. É porque, muito provavelmente, eles pediram antes e só saiu depois e aí já contou aquele período do medicamento no mercado. Então, não necessariamente, quando falarem de um medicamento novo, ainda vai demorar 20 anos para chegar nas prateleiras. Talvez, pode ser que demore um pouco menos, dependendo dessa data de pedido do INPI, tá? Enfim, e aí, gente, tem também outras questões, Algumas medicações que prometem curar algumas doenças, existem ações pedindo então que caia a patente antes, porque um número imenso de pessoas seria beneficiada, tem todo um contexto aí social envolvido também, que eu também compreendo, e acho que a gente vai acabar em algum momento entrando num acordo com relação ao que fica bom para a indústria e fica bom também para a sociedade, afinal a gente tem um compromisso uns com os outros, de não deter a cura de nenhuma doença. Quando um medicamento ele promete a cura, a gente gostaria de saber e poder usar, Então, enfim, esse assunto é polêmico, mas vamos seguir com a nossa aula. Esse medicamento que eu falei, então, é um medicamento referência. Referência por quê? Porque ele é o primeiro a ser comercializado com aquela função e aquele nome. Ele é a referência, ok? Depois que cai a patente, todos os outros laboratórios podem produzir, repetir, imitar essa fórmula. Exatamente, copiar e colar
é isso aí, já caiu a patente, eles vão lá, pegam a receita e fazem então um medicamento igual. Existem os medicamentos que são genéricos. O nome genérico significa o quê? Que ele necessariamente tem que ser mais barato, é para isso que o genérico existe, né? E normalmente o genérico, ele não tem uma marca. Então vai vir só o princípio ativo naquela caixinha com uma lista amarela, um G grande escrito genérico, né? E ele não tem uma marca de propósito, porque se não tem uma marca, não precisa de marketing, não precisa fazer propaganda daquela marca. Por isso que não existe propaganda de genérico, vocês já perceberam? Existem propagandas de laboratórios e de medicamentos de referência, mas de genérico não vai ter, tá? E é realmente obrigatório por lei no Brasil que o genérico seja 35% mais barato que o medicamento de referência. Então, gente, o genérico ele é uma cópia idêntica do medicamento de referência, e quando eu falo idêntica, tem que ser idêntica mesmo, né? Então, o princípio ativo, a forma, a apresentação. Então, se o comprimido é branco em formato de estrelinha, o genérico tem que ser branco em formato de estrelinha, tem que ser exatamente igual, tá? A embalagem só que vai ser diferente, né? Porque a embalagem vai ser a de genérico. E ele precisa provar que ele é igual ao de referência. Então, veja, o referência precisa provar a eficácia, a segurança e que é inovador. O genérico só precisa provar que ele é igual ao referência. Ele gasta muito menos para fazer a comprovação desses testes, porque ele só testa um comprimido com o outro. É diferente do laboratório que está desenvolvendo a molécula. Então ele gasta menos com pesquisa, ele também consegue ser mais barato por esse motivo. Para a autorização de um genérico, para que se libere a venda de um genérico, ele precisa provar que ele é igual ao referência. E o igual do ponto de vista farmacêutico é que seja biodisponível, bioequivalente e que tenha equivalência farmacêutica. Eu não vou me ater a esses conceitos, são questões mais bioquímicas assim, mas enfim, ele precisa provar que dentro daquele comprimido tem exatamente o que tem no de referência e que vai, na hora de absorver, né, dentro do organismo do paciente, vai fazer exatamente a mesma ação. E ele, enfim, passa por esses testes e uma vez que ele prova que ele é igual ao de referência, ele é autorizado para venda, ok? Até aí foi? Vamos agora começa a complicar a nossa cabeça, né? Que aí já tem 3 termos, mas vamos lá. Existem ainda os medicamentos similares. Então, assim, depois que caiu a patente, um laboratório vai lá e cria um genérico, que ele não vai poder fazer marketing, vai ter que cobrar mais barato, mas ele vai poder vender. Então, ele vai ter algum lucro, né? E existem outros laboratórios que podem também copiar e vender tendo uma marca. E aí é onde eles são chamados de similares. Então, todos os laboratórios, quando cai a patente de determinada molécula, podem criar um medicamento com um nome diferente de cada laboratório para fazer, então, o marketing e tentar vender mais que o referência, por exemplo. É uma questão de mercado, tá bom? Então, assim, os similares, eles têm similaridades com o referência, mas eles também têm algumas diferenças. Então, o que é similar? O que é igual? O princípio ativo, a dose, a forma farmacêutica, via de administração e a indicação terapêutica, tudo isso é igual. O que vai ser diferente no similar? A embalagem pode ser diferente, o tamanho do comprimido, a forma do comprimido e os excipientes. Excipientes são substâncias que no nosso corpo deveriam ser inertes. São substâncias que não vão fazer nenhuma ação propriamente dita. Elas só servem para poder fechar o comprimido, né? Para encher aquele comprimido e poder deixar ele naquele formato. Então, é só isso que vai ser diferente. É válido dizer que os similares, antigamente, de fato, nenhum prestava, podemos dizer assim, porque não tinha uma regra em que ele precisava se provar bioequivalente, biodisponível e com equivalência farmacêutica. Desde 2003, os similares tarjados, já vou explicar o que é, precisam sim provar bioequivalência, biodisponibilidade e equivalência farmacêutica. Similares tarjados são aqueles que você pede para o farmacêutico e que ficam atrás do balcão. Esses que você pode pegar fora do balcão são similares não tarjados. Ali, então, né, nos balcões da farmácia podem ter medicamentos referências, mas pode ter também os similares não tarjados que podem não ter comprovado todas essas coisas. E aí é onde os pacientes têm a sensação que um remédio funciona muito bem e o outro que era bem mais barato não funcionou tão bem assim. Antigamente isso também era assim para os medicamentos psiquiátricos, para os similares tarjados.
não é mais, tá? Desde 2013, né? Em 2013 a lei entrou em vigor e dava 10 anos de prazo. Então, desde 2013, todos os medicamentos psiquiátricos são similares tarjados, ou seja, que comprovaram a sua biodisponibilidade, bioequivalência e equivalência farmacêutica. Essas três questões, existe um livro, né, uma orientação que é a farmacopeia de cada medicamento, em que os farmacêuticos determinam o que é razoável para poder considerar equivalente, disponível, né, como eu falei. Então, assim, gente, qual que é a grande questão? Porque mesmo agora que todos já foram similares, são tarjados, né, que já foram comprovadamente bioequivalentes, biodisponíveis, etc. Mesmo agora, 2020, existem pacientes que falam que compram de uma marca que funciona e que quando tomam de outra marca não funciona. Por que isso acontece? Existe uma margem. Então, o medicamento ele precisa comprovar que ele é igual, mas essa equivalência, esse ser igual, é uma margem de 80% a 125% igual. Então, é uma margem bem grande. Em alguns outros países, a margem é bem mais estreita. Então, veja, se você experimenta um medicamento que tem 80% do princípio ativo, ele vai ter uma ação. E se você experimenta um medicamento que tem 125% daquele princípio ativo, você vai ter outra ação. Alguns pacientes são muito sensíveis a essas pequenas variações. Então, mesmo que não seja uma variação tão grande, né, de 80 para 125, vamos supor que você use um medicamento que tem 90 e o outro que tem 97. Alguns pacientes são muito sensíveis e percebem diferença entre as marcas. Além disso, como os excipientes, né, aquelas substâncias inertes colocadas diferentes no comprimido, podem ser diferentes entre as marcas, alguns deles têm lactose, outros não têm, alguns têm algum corante que outros não têm, e aí alguns pacientes podem ter algum mal-estar ou algum processo alérgico relacionado a uma marca específica e não a outras. Então, não tem uma receita de bolo aí, eu sugiro que você converse com o seu médico, se é possível fazer troca pelo genérico ou por algum similar e qual. Veja, eu acho que o médico que é ético nesse ponto de vista, ele vai poder compartilhar com o paciente as experiências dos outros pacientes, né? Qual marca os pacientes se queixam e vai poder te dizer, ó, essa eu não recomendo. E ele vai poder te dar opções, né? Dentro dos similares, existe o referência e 3 similares bons. Você pode ver o que está mais barato e comprar dentro dessas escolhas. É isso que eu costumo fazer com os meus pacientes e que eu julgo ser mais ético, porque assim ele consegue, do ponto de vista financeiro, manter o tratamento sem perder tanto, né, a eficácia do medicamento. Certo, gente? Deu para entender? Eu espero que tenha sido bom aí para vocês, que esse conteúdo seja útil, que tenha esclarecido para vocês de uma vez por todas essa questão. Se tiverem qualquer outra dúvida, podem deixar aqui embaixo nos comentários ou me mandar e a gente vai conversando mais sobre o assunto. Um abraço, até o próximo vídeo e não posso esquecer de te pedir para se inscrever no canal, clicar no sininho e dar um curtir aí, e sempre que os meus conteúdos forem postados você vai receber. Até a próxima!